O Salmo 18 foi o salmo que a pastora leu aqui. Se você quiser, pode abrir. O Salmo 18, ele mostra para nós essa questão aqui de baluarte. É um salmo de louvor onde Davi ele vem cantando, ele vem falando, explanando as grandes bênçãos de Deus, do que o Senhor havia os livrado de todos os seus inimigos. Todas as nações contrárias, as investidas de Saul, ungido de Deus, que também o perseguia. Davi então começa a cantar um louvor, e nesse louvor ele começa a engrandecer o Senhor. Então, uma das coisas que eu queria que você começasse a pensar, para você ser baluarte de Deus, aprenda a louvar ao Senhor. Fala assim, louvar ao Senhor. Alguém que quer ser um baluarte de Deus, uma torre, um lugar seguro, quer construir uma base espiritual, para que você possa resistir os dias maus, para que você possa entrar nessa batalha espiritual, que vai tentar de todas as formas derrubar você, atacar você, impedir você. Você deve colocar no teu coração, a primeira coisa, você precisa aprender a louvar o Senhor. Se você começar a louvar o Senhor, você vai colocar um tijolo na construção do teu baluarte. Davi era um exemplo de adorador. Davi era espontâneo diante do Senhor. Davi não louvava o Senhor para aparecer, para as pessoas acharem bonito. Davi não dançava para as pessoas bater palma. Pelo contrário, algumas queriam tacar pedra nele. Inclusive o condenava por fazer aquilo. Uma de suas mulheres, aquela chamada de Mical, ela condenava Davi por aquilo que ele fazia, porque Davi estava ali como um adorador. E ele entrava louvando a Deus. E o texto diz, eu te amarei do coração, ó Senhor. Chamou o Senhor de quê? Torre forte, fortaleza. O Senhor é a fortaleza. Ele diz assim, fortaleza minha. Quem o fortalece? O Senhor. Então ele dá uma declaração. Se a igreja foi levantada justamente para isso, para ter o Senhor como a sua fortaleza. Não são as circunstâncias que são a nossa fortaleza. Não são as coisas que Deus nos dá que são a nossa fortaleza. A nossa fortaleza é o Senhor, aquilo que Ele é, independente daquilo que você viva. Que por um pouco de tempo algumas coisas vão acontecer e você vai viver momentos terríveis. Momentos de angústias, de insatisfações, momentos que vão ser contraditórios àquilo que você crê. E você vai ficar com uma grande interrogação. Alguns vão querer abandonar, fala assim, alguns vão querer abandonar o Senhor. Então você precisa aprender a adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Louvar o Senhor por aquilo que Ele é. Então comece a trazer à lembrança aquilo que Ele é. E você vai conhecer Deus através daquilo que Ele é com a palavra. A palavra revela Deus. A palavra mostra quem é o Senhor. E Davi então está ali, colocando para fora aquilo que ele conhecia do Senhor. E ele diz, Senhor, Tu és a minha fortaleza. Deus, minha fortaleza. Versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar o quê? Meu lugar forte. Olha só, ele chamou Deus de quê? Lugar? Por que ele chama Deus de lugar forte? Faça a sua interrogação. Porque onde ele estiver invocando o Senhor, o lugar que ele estiver, ele vai se sentir forte porque ele vai ver, e ele vai saber que Deus está ali. Deus está onde você o invocar. Jesus disse, eis que serei somente alguns dias, sábado, domingo, feriado. Não, quinta, culto aqui é quinta. Quinta e domingo, de manhã e de noite. Não, às vezes só de manhã, às vezes só de noite.
Não, ele diz: eis que serei convosco todos os dias. Então, se você não entender que Deus quer construir você como um terreno depositário, onde Ele vai depositar as suas bases espirituais para construir em você uma torre forte, porque Ele quer que você seja a manifestação dessa fortaleza. Quantas pessoas você olha assim, pessoas de Deus, e você: caramba, como é que fulano aguenta isso tudo? Caramba, como é que fulano suporta isso tudo? Que fortaleza. Falei pela manhã aqui, ontem eu fui a um sepultamento de uma senhora que era uma fortaleza. Segundo todos os testemunhos das pessoas familiares que ali falavam, encontravam naquela senhora que ali já não estava mais, mas que ali estava o seu corpo de 85 anos. Um grande exemplo, uma inspiração, onde disse: ela deixou um legado para mim. Uma fortaleza. Uma pessoa que não estava presa a circunstâncias. Se tinha dinheiro, estava bom. Se não tivesse, estava bom também. Porque a sua alegria estava no Senhor. Que coisa maravilhosa. Uma avó com os seus netos contando o que aprendeu com aquela vida ali. E a Bíblia diz, irmãos, que melhor é ter um bom nome. Filho de Davi declarou isso. Melhor é ter um bom nome. Então nós precisamos entender que quando o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, Ele é também o meu libertador. Ele me liberta de medos, de angústias, de qualquer coisa. E para que eu seja um baluarte de Deus, ou pelo menos um terreno em que Ele está construindo essa fortaleza, para que o mundo saiba e as trevas saibam que ali está sendo construído um quartel-general do Senhor, através da vida de uma pessoa. Por quê? Porque onde você estiver, você vai andar no meio das trevas. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. E você precisa ser o que nesse mundo? Luz. E para isso você precisa então ser um baluarte de Deus. Porque Jesus é o nosso baluarte, Ele é a cabeça da igreja, que é o corpo. Nós precisamos transportar esse Jesus, a mente, a cabeça dele, tem que ir com cada um de nós, para onde quer que nós venhamos estar. Então, ele faz essa declaração: meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Irmãos, olha só. Cantar isso aqui, irmãos, com profundidade. Isso é cântico para oração, isso é cântico para devoção ao Senhor, para se desprender e confiar totalmente no Senhor. Para conduzir o teu espírito. Davi tinha facilidade de fazer isso. Davi tinha uma intimidade com Deus que nenhum rei teve. Nenhum outro rei teve a intimidade que Davi teve. Por isso o Senhor diz, Ele vai declarar depois lá em Amós, que chegaria o tempo que Deus iria edificar, iria levantar de novo um tabernáculo. Qual tabernáculo era? O de Moisés? Qual era o tabernáculo? De Davi. Porque o tabernáculo de Davi era um tabernáculo simples. Não era aquele tabernáculo cheio de... Não, um tabernáculo simples. E não era por causa da simplicidade, não era por causa nada disso. Ele podia estar todo cheio de ouro, prata, diamante, tudo mais belo, coisa mais linda. Não, não, não. A simplicidade daquele que construiu aquele tabernáculo. Porque o seu coração era um coração que era desprendido de máscara. Ou seja, ele tinha o coração totalmente aberto diante do Senhor. Ele sabia se colocar diante do Senhor em verdade e não com máscara. Por isso ele faz essa declaração. E no versículo 3, ele continua adorando e louvando ao Senhor. Ele diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de quê? E ficarei... Só, ele vai invocar o nome de quem? Desde pequeno, irmãos, quando ele enfrentou a primeira experiência de Davi, à frente de uma batalha contra o inimigo,
que se levantava através de pessoas, foi contra um gigante. Tentaram colocar nele todo o amparato militar do homem, toda a experiência militar do homem foi colocada em cima de Davi. Davi não aceitou coisa alguma daquilo, porque nada daquilo conseguia, ele não conseguia nem levantar todas aquelas armaduras. Ali tinha, aquilo pesava quase que um saco de cimento, que é 50 quilos. Segundo alguns estudos, aquela armadura que era colocada naqueles homens tinha mais de 40 quilos. Todas as partes eram pesadas. Davi, então, imagine colocar tudo aquilo. Davi ficou, como alguém já viu carregar um saco de cimento. Esse baixinho aí, eu sei como é que ele carrega, ele é folgado. Ele pegou um saco de cimento, abraçado e vai tranquilo cantando. Mas quando chega, ele diz assim, tem 10 sacos. Quando chega no terceiro, ele já para de cantar. Já para de cantar. Imagine um camarada carregar uma armadura com peso desse. Então Davi sabia que não precisava de coisa alguma, ele precisava só de uma coisa. E não de outras coisas. Ele precisava do Senhor. Por isso que quando você louva o Senhor, você começa a construir um relacionamento com Ele, em que você vai ver que não é você quem vai fazer, é o Senhor através de você, amém? É o Senhor, e você tem que ser um baluarte do Senhor, você tem que ser um lugar seguro, você tem que construir esse lugar seguro, onde Deus pode depositar a palavra dEle, e você não vai jogar fora, não vai deixar ela se perder, você vai guardar essa palavra no seu coração. E quando você guardar essa palavra no seu coração, você vai estar sempre com ela ali. E quando você tiver hoje, irmãos, eu tenho falado muito isso aqui, por causa da tecnologia, as pessoas não largam mais o celular. Todo lugar que elas vão, o tempo todo está andando na rua, está assim. Imagine se ela estivesse andando na rua, meditando no que Deus falou com ela. Ela ia falar com Deus e a pessoa ia lá, maluco, está falando sozinho. Hoje nem precisa se preocupar com isso. Toda hora tem um doido falando sozinho aí, tu pensa que ele está falando sozinho, ele está com fone aqui, e o treco ali, está falando com outra pessoa. Está do teu lado ali, eu peguei ônibus essa semana e estava um cara lá falando ali, eu falei, olhando, ver se ele está falando comigo. Ah, não, ele está falando com alguém que não está ali e tal. E o cara está... No dia eu passei de moto lá de uma moça, enfermeira, até lembrei da Amanda, toda equipada. Aí passou do motão grandão, parou do meu lado, falando pra caramba. Falei, cara, o que essa mulher está falando? Estou procurando. Ela está com fone dentro do capacete falando. Ela está falando com outra pessoa. E está aí gesticulando na mata. Eu falei, caramba. Aí eu falei, se nós fizéssemos isso para falar com o Senhor, irmãos. Falar e meditar. O que é meditar? É você pegar uma palavra que Deus disse para você e que você ainda não entendeu a profundidade e o peso que essa palavra tem. Você ainda não conseguiu triturar ela para pegar os nutrientes dessa palavra, porque essa palavra vai gerar vida em vós. É como uma vitamina. Precisa chegar e triturar bem, chegar para ter o efeito. Às vezes você recebe uma palavra, tu nem lembra mais o que Deus falou. Você não guarda a palavra. Nunca serás um baluarte de Deus se não guardar a palavra. Davi guardava as palavras de Deus. Davi, ele procurava ouvir, até no momento em que Davi lá na sua imaturidade, quando viu que a arca tinha sido roubada e depois que devolveram a arca dele, ficou tão maravilhado que ele queria levar a arca para Jerusalém e nem se preocupou em saber como deveria fazer isso, e por causa disso pessoas morreram. Davi então se ligou naquilo, chamou a atenção dele, falou, opa, tem alguma coisa errada aí. Então ele foi consultar, fala assim, consultar. Ele foi buscar os anciões de Israel, e ele foi buscar a direção dos anciões. O que eu devo fazer? Como que eu devo trazer a arca para Israel? Então todos aqueles que estavam disseram para ele, olha, você faz assim, 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 deu as coordenadas para ele. Davi então não cometeu mais o mesmo erro. Querido, a vida cristã é assim, nós precisamos ser alguém que é um terreno que está em construção.
Muitas vezes numa construção você vai encontrar um terreno e quando você cavar para edificar alguma coisa ali, você vê, caramba, encontrei uma manilha ali. Igual a cardoleiro lá. Começamos a fazer uma sapata. Ih, caramba, encostou na manilha agora. Tem que chegar essa sapata para lá ou para cá, tirar dali, mudar. Vai ter que cavar mais um pouquinho, vai ter que cavar outro buraco. Porque muitas vezes você vai encontrar alguma coisa. Então, muitas vezes quando Deus quer edificar em nós algumas coisas, Ele vai encontrar alguma coisa que já está edificada ali e que tem que ser removido, para que Ele possa estabelecer o princípio dEle em nós, em nossas vidas. E os dias de hoje, muitas pessoas já estabeleceram seus conceitos. Muitas pessoas, há muitos movimentos modernos, e com o desenvolvimento da tecnologia, essas coisas têm se espalhado de uma forma muito rápida e pessoas estão pegando esses conceitos. Vou dar um exemplo para você. Hoje é que dia? Dia 26. É isso? Hoje está tendo movimento pró-governo. E um monte, eu vi em alguns grupos, algumas pessoas crentes, dizendo, oh, botando camisa do Brasil, vou para lá, para não sei o que, vou lá, vou mostrar para aquele congresso que nós estamos apoiando o governo, eles têm que trabalhar em favor do governo, e perere. Eu falei, meu Deus, o crente não tem que fazer isso, o crente tem que orar. O nosso governante chama-se Senhor Jesus. E nós precisamos orar pelas autoridades que foram constituídas e que nós oramos e colocamos elas lá dentro. Precisamos ir para movimentos, passeatas e um monte de coisas que só geram confusões e mais confusões. O que nós precisamos é orar, colocar e ser baluarte de Deus, falar a palavra de Deus, se posicionar. É isso que nós precisamos. Então o salmista, ele vai dando essa declaração. Bota o versículo 4. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles, para o mal, não para o bem. E aí ele começa a explanar um monte de coisas, e lá na frente ele vai falar, Senhor, me apresento para ti com o coração purificado, quebrantado, e ele vai trazer essa ideia dentro desse cântico. Ele dizendo assim que ele está se apresentando para Deus de uma forma como alguém que reconhece que precisa de tratamento, como alguém que reconhece que é pecador, como alguém que conhece que precisa de limpar-se para chegar-se ao Senhor. A mesma coisa que Tiago fala lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, ele vai falar sobre isso. Achegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós que tem um ânimo dobre. Ou seja, você tem um duplo ânimo. Ao mesmo tempo que você se anima em fazer algo de Deus, você também se anima em fazer algo que é contrário àquilo que Deus estabelece. Hoje o mundo chama isso de pessoa o quê? Um monte de coisa que a Bíblia fala, já arrumaram algumas coisas na área da psicologia para dizer que aquela pessoa é bipolar. Caramba, ali ele é uma pessoa, ali ele é outra. Pessoa de ânimo dobre. Eu não posso ser pessoa de ânimo dobre. Eu preciso ser verdadeiramente uma pessoa centrada no Senhor. Então, nós precisamos falar isso. Então, eu quero passar para você e peço para você abrir em Amós, que o que Deus, Amós 9, do versículo 11... ao versículo 15. Se você ler todo Amós 9, eu vou ler aqui o versículo 1 para você ver. Quando Deus começa a falar o que Ele estaria fazendo, é algo assim muito assustador. Bota o versículo 1 aí. É muito assustador o que Ele está falando em Amós. Deus, Ele disse que Ele estaria levantando, naquele tempo levantarei o tabernáculo de Davi. Que tempo é esse? Olha para o teu irmão e fala assim, esse tempo é hoje. Ei, você pode ser esse tabernáculo de Davi. Esse tempo é hoje.
chegou o tempo. E eu preciso aprender aqui, e o que Deus está trazendo para o homem, que o tabernáculo seria levantado através de um princípio, de uma porta de entrada, que seria a porta do arrependimento. Sem arrependimento, Deus não começaria a fazer a obra na vida de ninguém. Ei, a pessoa pode ter errado do que foi, se ela tivesse arrependido, se ela tiver realmente arrependido. Fala assim, arrependimento não é um sentimento e nem uma palavra vazia. Alguém pode sentir, pode falar, mas se não colocar em prática, não há arrependimento. Arrependimento se torna um estilo de vida, um movimento contrário àquilo a qual a pessoa estava vivendo. Isso é arrependimento. E muitas vezes para isso é preciso pagar preço. E esse preço é pago justamente quando a pessoa olha para si. Davi, ele foi um grande exemplo disso, e Davi era essa pessoa. Davi era alguém que sabia, era um homem que se quebrantava. Por isso, nos Salmos diz, um quebrantado coração move o quê? Tem até uma canção. Move o coração de Deus. Porque se a gente sempre transportar a culpa e transferir a culpa para o outro, nós nunca vamos conseguir chegar a ser um coração quebrantado. E aí o profeta Amós, ele começa a trazer aí algo que iria acontecer. E é muito interessante você ler esse texto, porque lá em Atos está falando sobre isso aqui. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel e estremeça os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem os que escapar dentre eles se salvará. Volta lá. Quando ele está dizendo assim, eu estava de pé sobre um altar. Ou seja, ele estava falando de um lugar físico. Um lugar que o homem construiu como altar. E aí, muitas vezes a gente vai dizer que aqui é o quê? O que é isso aqui que a gente chama? De altar. Como na verdade, isso aqui não é o altar. Isso aqui é um lugar mais alto, em que as pessoas que sobem aqui devem ter altar. O altar é interior. O tabernáculo de Davi aponta para isso. O altar é interior. É interior. Por isso que, ao estar aqui, preciso ter altar, ter construído altar. E quando não estiver construído altar, é porque eu já profanei a minha fé. Então, quando ele está dizendo, o Senhor estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel. O capitel era, porque no altar daquelas construções, tinha algumas colunas, e aquelas colunas, para que a gente possa entender de uma forma bem simplória. Imagine, imagine aquela coluna ali, toda revestida coberta de gesso. Já viu? Gesso. Aí aqui tudo com gesso direitinho. E ali no gesso se coloca os enfeites. Não se coloca os enfeitezinhos? Bota um negocinho assim, uma bordazinha, meia floreada, alguma coisinha assim. Isso é o tal do capitel. Tá? A ideia é essa. Aquilo que está em volta ali, enfeitando aquilo ali. Então ele falando assim, sobre o altar me disse, fere o capitel. Ou seja, a primeira coisa que vai cair é o enfeite. Deus, ele quer, irmãos, que saia os enfeites. A nossa vida cristã, construímos enfeites de religiosidade. Há pessoas que têm práticas e elas entram em algum lugar e ela tem que entrar naquele lugar, ela tem que ajoelhar, beijar o chão, fazer tudo. Irmãos, nada contra isso, pode fazer isso. Mas quando isso for verdade, for realmente o resultado de um altar, de um quebrantamento com o Senhor, e não um ato de religiosidade, para mostrar para alguém que é religioso. Igual hoje, dentro da tradição brasileira, a pessoa passa em frente a uma igreja católica, ela... Não sei nem como é que é, né? Nunca fui católico, não sei como é que é, a pastora já foi. Como é que é? Como é que é?
Ah, é isso aí, é a cruz, né? Assim, pá, aí tu ainda faz assim, beija, faz não sei o quê. Aí olha assim, tem uns que vão lá, entra, aí quando sai assim, né? Não vira as costas para aquilo lá não, sai de frente, cheio de religiosidade, cheio de práticas. E hoje aquelas pessoas que receberam a liberdade sobre isso, receberam a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, estão vivendo também outros tipos de práticas religiosas. E o Senhor está dizendo que chegaria o dia que essas práticas religiosas não teriam o menor valor, se não fosse fruto de verdade. Por isso ele diz, eu vou começar a tremer tudo, capitel. E me chamou a atenção esse negócio. Assim, eu vou tremer tudo, todas as bases, assim, estremeço os umbrais, aí vai, ó, os umbrais são aquilo ali, ó, vai tremer tudo, vai começar a rachar tudo. As estruturas que nós construímos, ele começa a varrer, e assim, vai chegar esse dia, sabe para quando ele está apontando? Ele está apontando para aquele momento em que Jesus chega, entra no templo, para aquele tempo que Jesus começa a confrontar a religiosidade, os pagãos estavam abertos, mas aqueles que eram religiosos, aqueles que eram filhos da promessa, não estavam enxergando que ali estava o Messias. Jesus estava ali vivendo aquilo que havia sido profetizado. Chegaria esse tempo. Jesus veio para levantar o tabernáculo de Davi. Tanto que no livro de Atos, a gente vai ver que eles reconheceram essa profecia acontecendo ali. Então, olha, eu quero que você leia isso aqui, o capítulo 9, porque você lê o capítulo 9, você vai ver que Deus não brinca não, irmão. A coisa é séria. Ele usa termos aqui que eu fiquei até espantado. Porque a religiosidade mata mais e escraviza as pessoas do que tudo. O engano se estabelece na vida de alguém que é extremamente religioso, mas não se arrepende, não é aberto à correção, ele é religioso, ele morre religioso. E hoje dentro das igrejas tem muitas pessoas que vão por esse caminho, e isso é verdadeiramente fruto de um relacionamento de engano. Então eles estremeçam os umbrais e fazem tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. E o que fugir dentre eles não escapará, nem escapará dentre eles se salvará. 2. Ainda que cavem até onde, irmão? Olha só como é que é forte o negócio. Você pode ler? Até o inferno, ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se eles subirem ao céu, dali os farei descer. Ele está falando, irmãos, que Deus tem o controle de todas as coisas. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém vai escapar. Por isso a religiosidade, Deus não veio chamar o homem para uma religiosidade. Deus vai chamar o homem para um relacionamento íntimo, profundo, de verdade com Ele. Claro, irmãos, que nós, seres humanos, nós somos mestres em criar algumas coisas religiosas para ensinamento. Por exemplo, por vários tempos nós estávamos usando uma cadeira aqui, e eu sempre coloquei para os irmãos a questão da cadeira, para que a igreja aprendesse que você vem ao culto para prestar um culto ao Rei da Glória, aquele que está sentado no trono. E você deve trazer a presença dele e ter um lugar para ele no culto que você vai prestar. E há muitas pessoas que não entendem isso. E por que não entendem? Porque elas vêm para o culto para se agradar. Eu vim para o culto porque eu vou ter uma participação. E se eu não tiver uma participação e cortar a participação, ela fica com raiva e ela vai embora. Ela vai falando mal. Ela entra em crise. Eu fui porque eu ensaiei e eu vou ter que participar disso, ou vou ter que participar daquilo. Ela não entendeu o que é uma vida cristã. Como se o culto fosse um show. Quando na verdade não é, irmãos. Deus, ele sonda o nosso coração e ele sabe. O culto nunca foi com esse fim. Então ele disse, eu vou acabar com isso. Eu não quero que tenha mais o sistema religioso que vocês formaram. E você vai ver no livro de Atos que as pessoas que se convertiam estavam querendo trazer de volta a religiosidade. Eu quero ganhar tempo aqui para a gente andar. Bota aí mais os versículos.
E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, dali os tirarei. E se ocultares aos seus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Você está falando, olha, não tem lugar onde você possa fugir de Deus. Não adianta se esconder de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. Será que Deus não sabia onde ele estava? Deus perguntou, Adão, Eva, cadê vocês? Eu não sei onde vocês estão, não. Dá para vocês aparecer para mim? Deus sabia onde eles estavam. Mas Deus quis interagir com eles. E aí, quando interagiu com eles, eles logo declararam porque estavam escondidos. Porque tiveram medo de Deus. Irmãos, coisa terrível é cair na mão do Senhor. Por isso a Bíblia diz, irmãos, Deus não deseja levar o homem ao sofrimento, pelo contrário. Pelo contrário, aí é preciso resgatar aquela frase. Como é que é aquela frase? Vai doer como nunca, para nunca mais doer. É preciso lembrar dessas coisas e trazer a memória para que a gente, opa, olha como é que Deus trabalha. Tem coisas que Deus vai ter que realmente permitir que aconteça, para que Ele possa levar a um outro nível. Versículo 4. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles, para mal e não para o bem. Então, vamos pular essa parte aí, vai lá para o versículo 11, para a gente ganhar tempo aqui. Depois você lê todo o texto e você continua meditando nisso aí, você vai ver, olha a seriedade de Deus. E aí quando chega assim, naquele dia, tornarei a levantar a tenda de quem? De Davi, que caiu, a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Versículo 12. Para que possuam o restante do Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa a uva ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. 15. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, e lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. Então, querido, olha só, agora coloca Atos 15, a partir do versículo 15, versículo 17, para que possamos aí ganhar esse tempo. Deus, ele declarou do que ele iria fazer. Deus iria remover a religiosidade. Deus ia remover o homem acostumado a cultuar coisas mortas, a guardar coisas sem sentido e sem valor. É a mesma coisa, irmãos, que pessoas que pegam caixinha de promessa e que pegam textozinhos ali isolado e se agarra a eles e não lê tudo aquilo que realmente aquilo está dizendo, mas pega só aquilo que acha que é agradável. Quando você se agarra a um texto, porque ele é agradável, você corre um risco sério de se tornar um religioso e não um baluarte de Deus. A igreja foi levantada para ser um baluarte de Deus. Esse texto do capítulo de Atos, aí depois você lê todo o capítulo de Atos, mas deixa eu dar um parecer para você. Ali estava havendo várias contendas, porque muitos dos judeus estavam se convertendo, romanos, gregos e de todas as línguas estavam se convertendo. Mas os judeus, porque já tinham a religiosidade impregnada neles, quando alguém, um romano ou de outra nacionalidade, eles se convertiam, eles queriam implantar neles o sistema religioso. E aí eles diziam, não, tem que circuncidar. E aí Paulo,
Paulo estava viajando com Barnabé e eles estavam sempre indo a diversos lugares para pregar a palavra de Deus, para anunciar. E quando ele chega nessa cidade, ele ouve que estava havendo um monte de confusões. Então eles organizaram um concílio. Vamos fazer um concílio, vamos parar, chama todo mundo, vamos conversar. Vamos conversar. Então ele chama para conversa e ele começa a falar e a lembrar de que aqueles homens queriam trazer um jugo pesado sobre aquelas pessoas. Jugo esse que nem eles suportavam. Mas eles queriam colocar jugo nas pessoas. Fala assim comigo: Deus converte o homem de dentro para fora. Tem muitas pessoas, irmãos, que ainda estão se convertendo. Vou dar um exemplo aqui. Você faz alguns movimentos e você pega aquela pessoa que ainda está se convertendo, que ainda está querendo se achar dentro do reino de Deus, e você traz ela uma oportunidade para ela. Aí alguns já vê, olha como é que está, olha como é isso, olha com aquilo. Como se aquela pessoa já fosse agora ministrar sobre a vida daquelas pessoas, liberar unção, fazer não sei mais o quê. Querendo colocar jugo para essas pessoas, ao invés de se colocar do lado dessas pessoas, para abençoá-las, para contagiá-las a conhecer o Senhor. E quando ela começar a conhecer o Senhor, ela vai mudar a roupa dela. Fala assim, quando ela começar a conhecer o Senhor, ela vai mudar a vestimenta, o linguajar, o modo de andar, de falar, vai mudar todo o seu padrão da sua vida. Muitas vezes a igreja cria uma coisa que tem que mudar a pessoa de fora para dentro. Isso é religiosidade. Porque ela vai ter uma roupa, olha só, ela vai ter uma roupa para ficar desfilando na rua, no shopping, em todo lugar. E roupas que serão verdadeiramente indecentes. Mas quando ela vier para os cultos, elas vêm como pessoas extremamente religiosas. O que estava acontecendo aqui no capítulo de Atos, capítulo 11? O que está acontecendo aqui é que, capítulo 15, é que exatamente isso estava sendo imposto às pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, se arrependendo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, se arrepende, começa um processo na vida daquela pessoa. E a mudança será de dentro, fala assim, de dentro para fora. Agora, há pessoas que já estão há tanto tempo, tantos anos, já receberam de Gênesis e Apocalipse, e não mudaram ainda aquilo que está por fora. É porque aquilo que está lá dentro ainda está preso e não aconteceu nada. Mas que já tiveram todas as oportunidades. Mas Deus não desiste, nunca é tarde para Deus. Mas a gente precisa aprender esse princípio. Você nunca vai conseguir mudar alguma coisa fora, se você não permitir que mude lá dentro. Se tem alguma coisa de fora, alguma coisa externa que atrai você e que leva você a pecar, é preciso você olhar o que está faltando mudar lá dentro. Davi aprendeu a mudar lá dentro. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo... Davi aprendeu a dominar o seu coração. Davi, ele entregou o seu coração ao Senhor. E como o coração é porta de entrada e saída, se ele entrega ao Senhor, é o Senhor quem vai dizer o que pode entrar e o que pode sair. O que pode entrar e o que não pode entrar. O que tem que sair e como tem que sair. Deus vai mostrar tudo isso, porque você entrega o coração para Ele. Se você entrega o coração para Jesus, você entregou o coração para Jesus em que situação? Ele sendo o que teu? Sem Senhor. Ele agora é o dono do teu coração. E a Bíblia fala isso, entrega o teu coração ao Senhor. E aí essas mudanças, elas vão começar a existir. E aí estava tendo contendas. Porque a religiosidade estava ali, aqueles homens se renderam a Jesus, mas não queriam deixar suas práticas religiosas, e já estavam se sentindo mais santos que os outros. Irmãos, nunca se sinta mais santo do que o outro.
Pelo contrário, sempre se coloque na posição de humildade, de simplicidade. Esteja sempre pronto, aberto a ouvir, para que você possa verdadeiramente ser polido pelo Senhor. Então, quando ele diz aqui, eu coloquei algumas coisas aqui. Versículo 5, vamos lá, bota o versículo 5 para mim. Que diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Qual é o assunto? Que os fariseus e aqueles homens da religiosidade estavam impondo. Versículo 7, ele diz assim, versículo 7 diz assim: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que vós, os gentios, ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Aí versículo 10, pula para o 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre servis os discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo. Olha só, agora todos se calaram e começa a ouvir a Barnabé e a Paulo, depois da palavra que Pedro deu. Então ali muda agora. E aí Pedro, aí agora Barnabé e Paulo começam a falar, que começaram a contar, com grandes sinais e prodígios havia feito no meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas, das contaminações dos ídolos, da prostituição e da carne sufocada. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. O que está falando aqui, irmão? Está falando pessoas impondo a outras pessoas. Se nós quisermos ser um tabernáculo, quisermos ser o baluarte de Deus, o lugar seguro, precisamos nos agarrar aos princípios de Deus e ensinos. Porque toda a cobrança que Deus faz a cada um de nós, Ele faz de forma individual. Individual. Deus trata com cada um de nós de forma individual. E Ele sempre vai usar a sua palavra. Ele sempre vai usar de correções, de confrontos. Ele sempre vai nos chamar para um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Para isso Ele nos chama ao arrependimento. Porque ser baluarte de Deus é ser uma torre segura. É ser um lugar inacessível pelo inimigo. Ei, quantas vezes o inimigo tem tido acesso ao seu coração? Portas de entrada, onde deveria ter só lugar para o Senhor. Quantas vezes o inimigo entra para se jogar você contra isso, contra aquilo, contra a própria palavra, porque não te agradou. Quer ser baluarte de Deus, quer construir, joga isso fora. Coloque isso diante de Deus e fale: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu recebo a tua palavra. Ainda que ela seja amarga,
quando você fala assim comigo, ainda que a palavra seja amarga, ela vai se tornar doce como o mel. Ainda que quando você comer a palavra, ela vai ser amarga. Você não vai gostar. Mas isso só pode acontecer quando você pega a palavra e rumina ela. Ruminar é meditar. É ficar pensando naquilo que Deus falou. E quando você começa a ruminar, você vai dormir ruminando aquilo. Como é que você faz para dormir? Vou botar um parênteses aqui para você. Como é que você faz para dormir? Você dorme pensando em quê? Pastor, não durmo pensando em nada, eu já apago. Tá mal, hein? Aí dormir mais cedo. Vai ter tempo de ruminar. Melhor coisa é você dormir e antes de dormir, ruminar. Ruminar. Às vezes a pastora veio, acorda, eu estou pregando. E ela não entende não. Ruminando. Ruminando. Eu pego uma palavra, eu vou ruminar a palavra. Eu tenho que dormir, eu tenho que mastigar aquela palavra. Às vezes ela quer falar, eu estou roncando, estou ruminando. Ruminando. Fala para quem está dando assim, ó, cuidado, hein? Quando eu estiver ruminando, você pode ouvir até barulho. Se preocupa não. Estou ruminando. Às vezes levanto de noite, mano, ruminando. Deus mostrou alguma coisa naquilo que estava ruminando. Vou corro lá, vou anotar. Deus está me dizendo isso. Ruminar, irmãos, é isso. Se você guardar a palavra, pegar a palavra que Deus te dá, e entender que você é um terreno em que Deus quer construir essa base, que vai se tornar um baluarte na tua vida. E esse baluarte vai ser em favor de pessoas. Você vai cumprir o propósito de Deus. Porque você vai estar andando, correndo e voando. Porque você é um baluarte de Deus. Então, a igreja foi instituída para isso, para ser esse baluarte, um lugar seguro. E a pergunta é, ei, quem é a igreja? Olha para o teu irmão. Assim, eu e você somos parte da igreja de Cristo na terra. Somos parte da igreja de Cristo em Miguel Couto. Qual é a parte da igreja que você é? Se você é pé, funcione como pé. Se você é mão, funcione como mão. Se você é boca, funcione como boca. Mas funcione. Você é baluarte de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama todas as pessoas. E todas que Ele chama. E como foi lido aqui em Hebreus 12. Todo aquele que Deus toma como filho, Ele disciplina. Ele corrige. Porque Ele precisa colocar o DNA do filho dele. Porque Ele só tem um filho. Fala assim, Jesus, o único filho de Deus. Você quer ser filho de Deus? Tem que ter o DNA de Jesus. Para ter o DNA de Jesus, você lembrar de outras mensagens que já foram pregadas aqui. Quem é o teu pai? Há dois pais na terra. Todo mundo quer dizer que é filho de Deus, que o pai é Deus. Ninguém quer dizer que o pai é o diabo. Mas se for fazer um exame de DNA, eles vão se decepcionar. Porque aquele que conta mentira tem como pai quem? Diabo. Ninguém quer ter o diabo como pai. Mas o próprio Jesus falou isso. Ele chegou para aqueles que o seguiam e disse assim, tu tem como pai o diabo. Porque tu fala daquilo que é próprio dele. Irmãos, isso é muito sério. A igreja precisa ser baluarte. Para ser baluarte, ela precisa saber quem é o seu pai. E ter o DNA do pai. E ter o DNA do pai é ter a mente de Cristo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele queria pensar exatamente como Deus pensava. Por isso que eu estava meditando nisso aqui,
E tem um outro texto que é muito propício para nós, é Isaías capítulo 6. Se você lá ler Isaías capítulo 6, você mostra que aquele texto está ligado a Amós, aquele texto que a gente leu. Quando ele viu o Senhor assentado num grande trono, e aí quando ele viu, tudo tremeu, tudo se abalou. Um monte de coisas começaram e ele ficou apavorado. Aí a primeira coisa que ele disse: ai de mim. Ai de mim o quê? Que sou pecador. Se você ler os capítulos anteriores da história de Isaías, você vai ver que quando ele fala isso, nos anteriores, ele vinha falando: ai de fulano, ai de cicrano, ai de beltrano, ai de não sei o quê. Quando chega no capítulo 6, agora é o ai dele. Ele diz assim: é? Agora é a vez do teu ai. Ele estava baseado num rei, numa segurança. E Deus então estremece todas as coisas. Então diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O que ele falou? Estava no mundo. Ei, ai de nós que habitamos no mundo, rodeado de trevas. Você vai trabalhar, quanta porcaria tentando invadir o teu coração e a tua mente. Você vai na rua, todo lugar, você liga a televisão, você entra na internet, quanta porcaria, quantas coisas nocivas para tragar você. Habitamos no mundo de trevas. E a gente tem que falar o que Isaías falou: ai de mim, Senhor, que estou rodeados. E eu preciso criar uma blindagem. E aí, quando ele fala esse ai, aí é o versículo 6. Quando ele reconhece isso, Deus vem e começa a tratar. Começa a trazer a oportunidade da mudança. Então, versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo o quê? Na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Olha só, irmãos. Quando ele reconheceu, fala assim, quando ele reconheceu o mundo em que ele estava inserido, Deus providenciou. E Deus vem e pega um anjo. O anjo vem com uma brasa viva para ir lá e tocar. Mas só depois que reconhece. Se não reconhecer. E ele estava antes falando ai para todo mundo. Agora é o ai dele. Por isso que nós precisamos ter muita responsabilidade diante de Deus. E primeiro sempre trazer para nós. Não se coloque melhor do que ninguém. Se firme na posição que Deus te colocou. Dê o teu melhor. Sempre com humildade. Sempre com humildade. Quem estava aqui pela manhã viu a questão do princípio de autoridade. A autoridade emana de Deus, vem dele. Faz parte da essência de Deus. E ele libera. Quanto mais autoridade, mais humildade o homem deve ter. Quanto mais autoridade você receber de Deus, mais humildade deve haver no seu coração, na sua mente. Porque a vaidade toma e torna o homem distante de Deus. Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Quanto mais autoridade ele derramar sobre a sua vida, nunca exija nada de ninguém. Mas se posicione naquilo que Deus te colocou. Se posicione e saiba quem você é. Você não é melhor do que ninguém. Você é apenas aquela pessoa que Deus levantou para derramar e para tocar com uma brasa viva. Se você assim permitir. Versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado.
Deus tratou dele. E Deus o levanta agora como um baluarte, como uma base segura. Isaías foi um baita de um profeta. Quantas e quantas profecias ele liberou. Do Messias, quantas palavras acerca de Jesus ele profetizou. Como ele foi usado por Deus. Ei, Deus quer usar você como boca do Senhor. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, quando o Senhor, ele faz essa pergunta, e o que ele falou? Então, disse eu: eis-me, envia-me. Agora ele estava pronto para ser enviado. Muitas vezes você está sendo enviado de forma religiosa. Deus quer nos enviar, mas Ele quer tocar em nós com a sua brasa viva, para que a gente possa verdadeiramente liberar as palavras edificadoras, as palavras da verdade, sem medo. Ali ele não estava sendo corrigido para que não combatesse o pecado, pelo contrário. Tudo que Deus estava fazendo através de Isaías é para levantar um homem destemido, um homem seguro do que estava fazendo, um homem que sabia que ia ser usado por Deus, independente das pessoas ouvirem ou não. Irmãos, quantas pessoas não ouviram Jesus? Teve mais pessoas que não ouviram do que ouviram, quando Jesus estava como homem. Por isso que ele disse que a igreja, que ele disse que aquele que cresce nele faria o quê? Obras maiores. Por quê? Porque agora Jesus estaria se manifestando na mente de todos aqueles que crescem nele. Por isso essas obras seriam maiores. Porque tudo aquilo que Jesus fez, os seus discípulos também fariam. E tem sido assim, irmãos, desde que Jesus subiu aos céus e derramou o seu Espírito na terra. Mas as obras precisam ser maiores ainda. Mas a gente precisa entender o princípio. Deus quer que você seja uma torre forte, um baluarte de Deus. Um lugar seguro, onde a palavra dele vem, entra e fica. Isaías se agarrou ao que Deus disse. Se agarrou ao que Deus disse. O profeta Amós, quando declarou, ele viu os nossos dias. Esses são os dias que Deus disse que levantaria. A igreja seria como esse tabernáculo, essa casa de Davi, que seria algo simples, mas algo sincero diante do Senhor, com autoridade, destemido. Versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Ei, Deus quer que você tenha a palavra para ajudar os outros a compreender. Irmãos, o ímpio vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Falam um monte de besteira com versículos soltos e um monte de baboseira, e você senta do lado de alguns, fica horas conversando. E falam. Alguns sentam do meu lado e falam, citam alguns textos bíblicos, começam a falar um monte de batatada. Aí eu faço assim, aí eu falo: Senhor, eu pergunto primeiro para o Senhor: Senhor, o que eu faço? É para mim ficar quieto ou para mim falar? Aí eu te levantei como profeta, ajuda ele. Aí eu falei: Senhor, tem que amar. Aí você vai e começa, né? Antes eu já vinha logo e... Agora não. Vem cá, vamos ler junto esse negócio aqui. Alguns nunca têm tempo para ler. E eu peço ao Senhor algumas estratégias. Senhor, me dá a estratégia certa para não fazer o que o diabo quer. O diabo quer que eu mate essas pessoas com a palavra. Senhor, me dá a estratégia certa. Me dá da tua graça, me dá discernimento, me dá da sabedoria, para que eu saiba falar o que precisa ser dito, de uma forma que alcance aquele coração, aquela mente. E uma das coisas que Deus tem ministrado: dê amor. Ame essa pessoa.
Não tente mostrar conhecimento para ela. Mostre amor. E Deus tem mostrado isso. E quantas vezes isso tem dado certo? Pessoas olham, depois te procuram, porque querem ouvir de novo. Ninguém nunca falou assim. Aí eu logo toma cuidado com a bajulação. Procura lá, não, mas talvez você nunca parou para ouvir. Eu acredito que Deus já tentou usar um monte de pessoas. De repente Ele está usando aqui uma mula para falar contigo. Porque talvez você não quis ouvir um anjo. Então, tenha como certeza que Deus quer usar você. Deus quer que você seja a boca dele na terra. Deus quer que você tenha palavra de sim, sim, não, não, mas com amor. Sem ignorância. Ser duro na hora que precisa ser duro, amém? Seja duro na hora que precisa ser duro. Seja sábio na hora que o inimigo estiver falando através de alguém. E não fique dando palavrinha bonitinha para demônio. Discirna que é demônio, repreenda-o. Busca a sabedoria de Deus. Sabe qual é o nome disso? Maturidade. Deus quer levar a igreja a amadurecer, amém, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo, se a igreja não amadurecer, ela vai perecer. Ela não vai aguentar as aflições. Ela não vai aguentar, ela não vai resistir. Por isso que ele disse que levantaria o tabernáculo de Davi. Irmão, Davi estava do lado de um ungido. Ele fazia de tudo por um ungido do Senhor. E ele aprendeu. Aquele ungido do Senhor estava debaixo do engano. Mas ele aprendeu a andar do lado daquele ungido do Senhor, ser perseguido por ele e até tentou várias vezes matá-lo. E por algumas vezes ele teve a oportunidade também de matá-lo, mas ele, opa, isso eu não posso fazer. Eu não tenho que matar ninguém. Fala para o teu irmão, eu não tenho que matar ninguém. E esse matar alguém, irmãos, é em todos os sentidos. Não é simplesmente dar um tiro na cabeça da pessoa, não é isso. Matar espiritualmente. Não mate as pessoas espiritualmente, mas se posicione. Muitos vão morrer sozinhos. Vão morrer porque escolheram a morte, mas não porque você matou. Pelo contrário, você vai querer dar o remédio para alguém, alguém não vai querer o remédio que você deu e isso, elas vão morrer. Tem pessoas que não querem o remédio de Deus. Não, é muito amargo isso, quero isso não. Vão procurar um remédio doce em outros lugares. Vão morrer. A minha palavra para você é que você se torne um baluarte de Deus. Ser baluarte do Senhor é ser alguém acessível à voz do Espírito Santo de Deus, para que ative aquela palavra que Ele colocou no seu coração. Deus colocou e plantou uma palavra em vós. E você é um terreno que se colocou à disposição do Senhor para Ele construir uma base de fortaleza, algo que se construa como um edifício, uma torre forte, para que você resista às astutas ciladas do inimigo. Que Deus quer ver você se tornar um baluarte dele aqui na terra. A igreja de Cristo precisa ser um baluarte, amém? Olha para quem está ao teu lado, eu e você. Precisamos, juntos, construir esse baluarte. Baluarte é um lugar seguro, onde as pessoas vão entrar numa igreja e elas vão se sentir segura, protegida. Porque um baluarte não se faz meramente com uma pessoa. Pessoas vão entrar, você vai convidar pessoas, elas virão e elas vão se sentir seguras, protegidas. Elas vão verdadeiramente ter um encontro, porque o Satanás não poderá acessá-la, porque ela está no lugar seguro,
aonde há uma grande nuvem de testemunhas, onde o Senhor vem e Ele interage com os seus que ali estão. Mas se a pessoa entra num lugar onde há divisão, onde há contenda, onde há disputas, onde há vaidades, aquele lugar nunca vai ser seguro, porque aquele lugar é acessível a demônios, a espíritos enganadores e malignos. Mas se a igreja se tornar um lugar seguro, ela vai fechar a porta para o mal. E toda a igreja tem responsabilidade sobre isso. Por isso todas as ministrações que foi colocada aqui, nos domingos pela manhã, que nós vamos continuar no próximo domingo, com o tema Temor do Senhor. É para edificar a sua vida, dar a você ferramentas, para que você construa isso em vós. Deixar que essa brasa viva toque na sua boca, para que você seja restaurado, limpo diante do Senhor. Isso nunca vai acontecer se não houver reconhecimento, arrependimento. Nunca. Mas o tempo que você levar para se arrepender é o tempo que Deus vai te dar. Não abuse do tempo de Deus. Se coloque diante de Deus. Abra o seu coração e pergunta para Ele. Chore com Ele. E pergunta para Ele. Porque o que Deus quer é que a igreja seja o lugar seguro para que os outros entrem aqui. Ministrei anteriormente. Está vendo? Olha só a sequência que Deus tem dado para nós. Falei aqui anteriormente que ovelhas não bebem águas em rios agitados, fontes agitadas. A ovelha precisa de uma calmaria nas águas, para que ela possa beber. E nós, como pastores, como igreja do Senhor, precisamos preparar um lugar tranquilo, águas tranquilas, para que as pessoas, aquelas pessoas que vêm como ovelhas, pessoas frágeis, machucadas, indefesas, quando elas entrarem nesse lugar, elas possam beber da água que o Senhor tem para elas. Você pode beber das águas agitadas, porque você deixou de ser ovelha. Mas aquele que ainda é ovelha precisa de águas tranquilas. Mas aquele que se torna discípulos, ele vai se tornar pastor de ovelhas. E ele vai preparar águas tranquilas para que aqueles que estão lá no mundo entrem aqui como ovelhas, para que o Senhor possa salvar. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Essa é a dinâmica de Deus. Essa é a dinâmica para a igreja. E o Senhor, Ele quer isso. Davi era especialista nisso. Davi sempre se preocupava com o povo. E não com uma, duas, três pessoas. Davi olhava o povo como um todo. E ele estava sempre procurando compartilhar com todo o povo aquilo que Deus tinha trazido a Israel. Jerusalém era o lugar desse grande encontro. A igreja de Cristo precisa ter a noção disso. Feche os seus olhos.